Oiê, eu sou a Fran e aqui a gente continua falando sobre a representação da mulher negra nas novelas da Globo. No episódio anterior, a gente viu como o Brasil lidou com a abolição com uma exclusão silenciosa e como esse apagamento foi levado para a televisão, que usou o blackface e a caricatura como linguagem. Agora a gente vai entrar no que eu chamo de a era da inclusão, mas com limites narrativos. A mulher negra ela começa finalmente a aparecer de forma mais prominente, mas essa visibilidade vinha com um custo alto. A hipersexualização, a restrição social e até mesmo a necessidade de ser uma exceção em um universo todo branco. Para entender como o corpo negro era bem-vindo na tela e em que condições, a gente tem que começar pela figura da Globeleza. Essa personagem se tornou um símbolo do carnaval, mas também o ápice da objetificação da mídia. A Globeleza transformava a mulher negra em um corpo para um espetáculo, quase um objeto exótico pintado de glitter. Era a aceitação sobre a ótica de objetificação. O recado transmitido pela maior emissora do país era claro: vocês podem ser visíveis, desde que estejam seminuas, sambando e completamente silenciosas. O corpo negro, ele tinha permissão para existir no imaginário popular, mas apenas como uma fantasia e entretenimento. Durante anos, a Globeleza consolidou o corpo da mulher negra como espetáculo visual, sempre magra, de pele clara e resumida à sensualidade. Quando em 2014, Nayara Justino foi escolhida como a nova Globeleza, ela sofreu diversos ataques racistas nas redes sociais, ou seja, até quando o corpo negro aparecia era dentro de um molde, bonito, desde que não fosse muito negro. Eu fico muito triste em saber que em pleno século XXI ainda existem pessoas com esse tipo de pensamento, sabe? Nós somos livres, nós conquistamos essa liberdade e ninguém pode tirar isso da gente, sabe? Então eu acho que só acaba machucando e ao mesmo tempo dando mais força para que a gente mude essa realidade. Eu, por exemplo, eu luto mesmo, eu levanto a bandeira do preconceito, qualquer tipo de preconceito. Essa representação limitada moldou as expectativas do público e da própria indústria, mas a TV Globo, ela tentou ir além da figura do espetáculo, embora de forma muito tímida ainda. Em 96, o tema do protagonismo sexualizado retornaria com força total, mas fora da Globo. A TV Manchete coloca uma mulher negra de apenas 17 anos como protagonista de uma novela histórica, em horário nobre, Chica da Silva, estrelada por Thaís Araújo. A personagem ela era complexa, ambiciosa, sensual e usava sua inteligência e o seu corpo para ascender socialmente no Brasil colônia. Não tenho que vos agradecer. Hoje ganhei esta água com muita humilhação. Três o troco. Vai embora de uma vez. Seu Pereira? Pela primeira vez, uma mulher negra era o eixo da narrativa, a personagem que movia a história e não apenas coadjuvante que servia. Mas, novamente, esse protagonismo veio com condições. O papel da Chica ainda estava umbilicadamente ligado ao estereótipo de mulata sensual e ambiciosa. A trama focava muito na sua sexualidade como ferramenta de poder. O que, por um lado, era revolucionário, por dar à mulher negra uma agência inédita, mas, por outro, reforçava o único lugar onde a sociedade parecia tolerar uma mulher negra em destaque, o do corpo liberto e, novamente, sexualizado. E como é que a sua mãe, tão rígida, como você está dizendo, e tão preocupada, encarou o fato de você, aos 17 anos, estar numa novela nacionalmente conhecida, aos 17 anos e na virada dos seus 18 anos, você ter o Brasil, e isso é muito machista, o Brasil esperando para você tirar a roupa. Totalmente machista. Gente, eu lembro muito regressiva. Não é? Contagem regressiva. Contagem regressiva no jornal. Era tipo, abrir o jornal, faltam 5 dias para ela fazer 18 anos. E também tinha essa chamada na manchete. Era assim. Pois é, Didi, não entendo. Você acredita? Porque, assim, quando eu comecei a fazer a Chica da Silva,
que quando eu falei pro meu pai que o Avancini tinha me chamado para fazer a Xícara Silva, ele falou, vai minha filha, você não vai perder a sua dignidade, é o seu trabalho, tal. Queria que sua mãe estivesse contigo. Sempre minha mãe era professora do Estado. Ela abandonou o Estado. E, cara, e eu não entendo, às vezes eu vejo fotos minhas que eu não sei como minha mãe deixou eu fazer. Fotos que eu tenho vergonha de postar, assim, porque você vê uma menina segurando o peito. Eu acho que a minha mãe não tinha ideia, eu acho que ela achava que isso fazia parte do negócio, do trabalho. Porque ela estava comigo o tempo inteiro. Eu estava ali com a mão no peito, era ela que estava cobrindo o meu peito. Quando eu estava com a mão livre falando, quando ela tirava, eu botava. Ela estava ali do meu lado o tempo inteiro. Eu acho que ela tinha uma falsa imagem de que isso fazia parte do processo. Se a gente voltar nos anos 90, o que a gente via da exposição da mulher... É verdade. Era uma loucura. O sucesso de Chica da Silva foi inegável e garantiu a Thaís Araújo a entrada na Rede Globo. E foi lá que ela faria história novamente, em 2004, com Preta em Da Cor do Pecado. Se a Chica era a protagonista sensual e histórica, Preta era a protagonista popular e contemporânea. Da Cor do Pecado foi um fenômeno de audiência e marcou a primeira protagonista negra de uma novela das 7 da Globo. Na verdade, a história é bastante controversa, porque a Dona Ruth já tinha feito, Dona Ruth de Souza tinha feito uma novela antes e tal, mas eu acho que com posto e dito, né? Porque protagonismo... você tem que dizer que a pessoa é protagonista, sacou? Você tem que botar num lugar de estrela e dizer, ela é a protagonista dessa novela, ponto. Não é uma personagem grande, não sei o que, ela é a protagonista dessa novela. Eu acho que com o nome de protagonista, e lugar de protagonista, respeito de protagonista, sim, mas outras pessoas fizeram antes. O sucesso comercial provou que o público aceitava uma protagonista negra, mas a aceitação vinha com um advento sutil. Preta era uma boa negra, ela era batalhadora, honesta, simples, uma mãe solteira que vendia ervas numa feira. Ela estava mais próxima do estereótipo da guerreira humilde e moralmente superior do que de uma mulher complexa em todas as suas facetas. E a socióloga Lélia Gonzalez já nos alertava sobre o racismo por omissão. Não basta incluir, é preciso incluir com complexidade. A representatividade positiva, aquela que só mostra o negro como perfeito e merecedor, corre o risco de ser tão limitante quanto a negativa, porque esvazia a personagem de contradições e humanidade. Preta era uma heroína, mas uma heroína que não incomodava o status do branco. Da Cor do Pecado quebrou o recorde de faturamento, mas também estabeleceu uma condição. A inclusão ela viria contanto que o protagonismo negro fosse seguro e inofensivo à elite. Então, enquanto as novelas tentavam incluir sobre condições, o debate sobre o racismo na TV começava a sair dos bastidores e chegar na justiça. Em 94, a filósofa Sueli Carneiro acionou a Globo por cenas racistas na novela Pátria Minha. Foi uma das primeiras vezes que alguém enfrentou a emissora diretamente sobre o assunto, transformando a crítica acadêmica em uma ação política. O que é que você fazia aí? Ao lado do meu cofre. Cofre? Eu tava arrumando aqui, Dr. Raul. Eu vim abrir a cama que o Breno mandou. E é aí que você abre a cama? Seu moleque mentiroso! Não, é que eu fui guardar um colírio seu, Dr. Raul. E... Eu não fiz nada de mal, Dr. Raul. Eu só tava olhando uma gravata sua. É porque o senhor tem cada gravata tão bonita, Dr. Raul. Eu não fiz nada, eu só tava arrumando. Eu nem peguei, Dr. Raul. Quer dizer, eu peguei assim de leve, mas... Eu juro que eu não sujei, Dr. Raul. Como foi que você abriu o cofre? Cofre? Você não me engana, não. Negro safado. Você deu um jeito de abrir o meu cofre. Dr. Raul... Como é que eu ia poder abrir o seu cofre? Isso eu não sei! Mas você abriu. A hora que eu botei os olhos em você, eu tive a certeza absoluta. Você abriu meu cofre. Não, eu juro que o senhor tá enganado, Dr. Raul. Eu não abri cofre. Você cala a boca. Fica aqui. Quieto.
Eu vou abrir o cofre. Se estiver faltando alguma coisa, moleque, eu vou te entregar pra polícia. Polícia! Tá com medo por quê? Se você estivesse falando a verdade, não tinha razão nenhuma pra ter medo de polícia, negro insolente! Isso demonstrou que a teledramaturgia não era apenas ficção, mas um campo de batalha simbólico e legal. E aí essa pressão externa, ela só aumentou. Então, mais de 20 anos depois, em 2018, a história se repetiu de forma estrondosa. A novela Segundo Sol foi ambientada em Salvador, uma das cidades mais negras do Brasil, mas o elenco principal era quase todo branco. O público não deixou passar. Vieram críticas, notas públicas e até uma ação judicial contra a Globo. A rejeição de Segundo Sol foi a prova final de que a velha fórmula de faxina racial na tela tinha sido esgotada e que o público negro e consciente não aceitaria mais esse apagamento. A força da cobrança e a ação legal começaram a forçar a indústria a se mover de forma mais séria e estratégica em relação a essa diversidade. Assim como Ruth de Souza e Zezé Mota, a história de Thaís Araújo, principalmente nesse período, resume bem a luta. Ela abriu a porta com a Chica, mas ela teve que se provar da moralidade da preta para garantir essa permanência. O primeiro protagonismo da Thaís Araújo foi na Chica da Silva, né? Como uma escrava ali, né? Extremamente, como você falou, né? Sensualizada ali, mas era a história que foi contada ali. Né? Tanto que ela fala que se tiver que voltar a novela, tem que fazer muita correção ali. Né? Se tivesse um remake, né? Teria que ter muita correção. Mas e aí depois ela vai fazer lá, que é ela e Giannichini também, que causou muito, né? Ali a Thaís ela já pegou uma esteira de tudo que a Zezé Mota abriu, de tudo que as outras, que essas mulheres vieram abrindo, né? O que elas, né? Como ali vai mostrando com muita resistência, né? Por isso que eu acho que a gente tem que reverenciar elas, né? O que essas experiências mostram é que a indústria aprendeu a incluir corpos, mas ainda não aprendeu a incluir narrativas livres do estereótipo. A mulher negra ela estava na tela, mas ainda não tinha permissão de ser simplesmente humana.